Mas eu estou aqui mais uma vez para dizer que eu sei em quem eu vou votar. Já está declarado aí, dia 2 de outubro, vamos acabar com essa história. Eu não disse o nome de ninguém, porque é basicamente óbvio, não é? É basicamente óbvio. Bolsonaro nem morto. Não é por causa desses 3 anos e não sei quantos meses, quase 4 anos, não, porque eu fiquei, em 2017, 2018, eu perdi 300 mil seguidores, crentes com ódio de mim, porque eu dizia, não façam essa loucura contra esse país, nem contra vocês. Eu conheço esse cara, ele é perturbado mental, emocional, afetivo, é doente, é sociopata, ele precisava de cuidados, ele tem um problema horroroso com tudo que seja equilíbrio de interioridade, ele é dodói, ele tem funcionalidades mínimas, mas o exército não o aguentou, o mandou fora de lá. Ele ficou aqui como um ser completamente relegado a mais baixo que o baixo clero, de tão inoperante que ele foi durante 30 anos. Ele só sabia falar loucuras, louvar terroristas, torturadores, dizer que mataram pouco no golpe militar, que se fosse ele tinham matado pelo menos de cara assim 30 mil no paredão. Diz que se ele pudesse ele matava o FHC naquele tempo, seria uma boa coisa a fazer. No Rio ele comprou o axioma de um membro do Esquadrão da Morte no passado, que foi político no Rio de Janeiro, que dizia que bandido bom é bandido morto. Ele pegou isso para ele, transformou num mote de campanha durante muitos anos. Você acha que eu vou votar num cara desse? É como perguntar se, havendo alternativa entre votar no imperador Marco Aurélio, que não era nem um santo, ou votar em Nero, em quem que eu votaria? É claro que eu votaria no Marco Aurélio. Votar no Marco Aurélio ou votar no Calígula, em quem que eu votaria? É claro que no imperador Marco Aurélio. Se eu tivesse que votar em César Augusto, de um lado, ou votar em Domiciano, que foi um grande perseguidor, que teve prazer em matar gente para todo lado, é claro que eu votaria no mal menor, em César Augusto, dos dias de Jesus. Se eu tivesse que votar em Herodes o Grande, fosse uma alternativa, ou tivesse que votar num Herodes com menos poder, na tetrarquia, já dos dias de Jesus adulto, eu votaria num com menos poder de realizar o mal, porque Herodes o Grande teve um poder absoluto de realizar mal, ele matou gente até da família dele, escreveu num leu, a espada comeu. Então, eu não estou votando entre o bom e o excelente, eu estou votando entre o infernal e o ladrão. Porque o ladrão, pelo menos, aceita sair do poder. O ladrão é democrático. Eu estou usando a expressão de vocês. O ladrão, depois de 4 anos, se tiver alternância, vai ter alternância. O ladrão crê nas instituições. O ladrão foi preso, aceitou a prisão. Só uma coisa que no dia que ele foi preso, eu olhei aqui para minha mulher e falei, essa é uma coisa positiva. É um cara que podia tentar provocar uma revolta. Vocês viram que a Polícia Federal, quando ele foi preso, nem ousou chegar perto daquela multidão enorme, que bastava acenderem um fósforo e o estilhaço da pólvora correria para todo lado, no país inteiro. Mas ele não, ele se apresentou sozinho, foi lá, não foi buscado. Eu falei, isso é um grande ponto, isso é um sinal de democracia no coração do cara, respeito às instituições, se apresentou. Se fosse o atual mandante, ele ia querer fazer uma guerra civil.
Então eu não estou escolhendo entre o ótimo e o bom, eu estou escolhendo entre o infernoso e um ser que, pelo simples fato de já ter governado 8 anos e ter aceitado passar o poder para a companheira dele de partido, e a companheira ter aceitado o impeachment, que é outro sinal de democracia, podia ter criado um problema. E olha, que ela foi impeachada ou impeachmentada, como você queira, por uma coisa absolutamente construída. Foi uma grande arquitetura que concluiu que houve um erro das pedaladas fiscais. Comparado com o que aconteceu nesse governo, se fosse a Dilma, teria sido impeachado ou impeachmentado umas 30 vezes, pelo menos. Na única que foi, deixou o poder. E o Temer assumiu. Então eu tenho muito mais paz de escolher quem permite a alternância, mesmo em circunstâncias sem fazer ameaça de natureza nenhuma, do que alguém que diz que se perder porque houve golpe. E se perder em circunstâncias assim, ou seja, basta ele perder, que ele disse que já houve golpe. E que não vai aceitar isso. Ele não tem como demonstrar que tem fraude em nada, mas a demonstração da fraude é ele perder. Parece criança, dona da bola. E aqueles meninos que geralmente apanham dos colegas na rua, porque dono da bola entra no cacete na vida real. Eu estou fazendo a minha escolha por um mal muito menor. Estou fazendo a minha escolha pela continuidade do país. Meu amigo Ciro não tem como ganhar. A Simone, que é uma gracinha, é para daqui a 8, 10 anos, não tem como ganhar. Quem tem como acabar com essa farsa no primeiro turno é o voto no Lula e no Alckmin, que esteve comigo há algum tempo atrás e foi uma conversa extremamente agradável. Eu fiz todas as perguntas que a maioria de vocês gostariam que fossem feitas. E eu também sei como é o Alckmin há décadas e décadas e décadas, e ele não é a princesinha da metamorfose, como a minha mulher diz. Ele é um cara que tem backbones, ele tem as espinhas dele, ele tem coluna vertebral mínima, e ele é um homem sério, íntegro, simples, que lava a própria roupa e passa as próprias camisas até no hotel, em qualquer lugar. Eu respeito gente assim. A minha escolha está feita, sem declarações veementes de nenhuma natureza, mas eu voto pelo Evangelho, eu voto pelo Brasil, eu voto em nome de todos os pobres, em nome dos que estão indo dormir com fome e já não estavam há muitos anos. Eu voto em favor do SUS. Eu voto em favor do meio ambiente, devastado, arruinado, desgraçado. Voto em favor de uma FUNAI que ame os índios. Voto em favor de uma Fundação Chico Mendes que cuide, de fato, da biologia e da diversidade das nossas florestas. Eu voto em favor dessa multidão acampada debaixo dos viadutos das pontes e nas cidades e para todo lado. Eu voto em favor dos milhares e milhões de desempregados que já até aceitaram sua condição de desemprego e partiram formalmente para a informalidade, de tão desesperançados que ficaram. Eu voto em favor do melhor que o Brasil já teve. Ou seja, é no mínimo o melhor. E o melhor que nós tivemos, não estou falando de pessoas, mas de projeto de país, melhor fase do Brasil, foi entre 2003 e 2010, 2011, 2012, por aí. Se não fosse a desgraça do mensalão, que foi a tentação de negociar com o Centrão, e a desgraça do petrolão, que foi a tentação de negociar com o empresariado,
Se não fosse isso, o governo em si e o que tinha sido feito no país tinha sido muito bom. E a gente já estaria completamente dentro dos 7 países mais desenvolvidos do mundo, diminuindo esse gap extraordinário entre 1% que controla quase 50% da riqueza nacional, o que é mais grave do que o que acontece na terra inteira, é o que acontece no país, proporcionalmente, no nosso. Então eu voto em favor de quem não tem poder de dizer nada. Eu sei que enquanto eu estou falando aqui tem gente com ódio para todo lado, mas olha bem para o meu rosto. Ontem à noite, minha filhinha caçula, meu amorzinho, a Juliana, neném da família, com 38 anos de idade, falou: paizinho, não fala mais de política, porque eu fico com muita angústia, as pessoas ficam batendo em você. Eu falei: minha filha, eu sou o mais discreto que eu posso, mas eu preciso. Porque eu não tenho milhões e milhões de seguidores, mas todos os formadores de opinião no mundo cristão e fora do mundo cristão me assistem. E eles têm uma liberdade muito maior do que eu de, em me ouvindo, reproduzirem o que eu diga com palavras mais explícitas e com as palavras deles próprios, para os meios e para as mídias deles mesmos, de modo que eu sei que eu estou falando para muito menos gente toda vez que eu falo num assunto desse. Mas eu falo na presença de Deus, como hoje. Eu orei e orei antes de falar aqui. A minha mulher, por exemplo, ela prefere quando eu não falo nada, porque ela me ama. E ela entra lá nos comentários e vê as pessoas falando barbaridades, mentiras. Elas sabem que não tem a ver comigo, mas elas mentem a si mesmo, tanto faz. Religioso é assim. O que eles disseram de Jesus? Que Jesus era um suicida, era endemoninhado, era um samaritano louco, era um libertino, amigo de prostitutas, adorava os pecadores porque ele adorava os pecados, ouvia histórias de pecado, que ele abraçava as comunidades mais desprezadas daqueles dias, e não era LGBTQIA+, porque se alguém abrisse a boca em Israel a respeito disso, era apedrejado. Ora, as relações heterossexuais ilícitas, ou seja, o adultério, eram objetos de pedrada. As mulheres, lê João 8, os homens escapavam como sempre escapavam no patriarcado e nas clãs, mas as mulheres eram apedrejadas, e era porque tinham gozado heterossexualmente fora da cama conjugal. Agora imagina gay, lésbica ou qualquer outra coisa, isso não existia. A opção do cara era virar eunuco, se castrar, para ficar com mais liberdade de expressar a voz fina, os tratos femininos, o efeminamento ou qualquer coisa assim. E tinha que até pedir para alguém o castrar, como se fosse um escravo, porque pessoalmente ninguém podia fazer isso de moto próprio e não ser punido com a morte. Mas Jesus abraçou a todos os que ninguém queria, todos. O leproso era o maior representante desse ser parecido nos nossos dias com os LGBTQIA+. Era o leproso, a quem Jesus tocou, meteu a mão na chaga. Leia lá em Lucas 5, Jesus vendo o tocou. Senhor, se tu quiseres, tu podes purificar-me. E o que se diz? Então Jesus afastou-se 10 metros e disse de longe: eu quero, fica limpo. Não. O texto vai e diz que Jesus pegou o cara e patolou a mão no pus, na ferida, nas chagas, olhando aqui, aquela boca comida, aquele hálito de pus, olhando nos olhos do homem todo carcomido, aquela cara marcada. O homem era um pus ambulante.
Jesus botou a mão no peito dele, olhou nos olhos dele e disse: eu quero, fica limpo. É em nome da razoabilidade da tentativa de fazer a vida dos marginalizados mais humanizada é que eu voto. E voto com paz. E voto com meu coração tranquilo. Não peço para você fazer isso em nome de Jesus. Deixe o nome de Jesus de fora. Isso é coisa de religioso manipulador, ficar usando o nome de Deus, o nome de Jesus. Não. Eu digo que eu voto como cidadão nas pautas que Jesus pautou para que eu, como discípulo, dê prioridade nas escolhas da minha vida. É o que eu digo. Digo isso como homem que assumiu o compromisso de viver o evangelho, mas não digo de nada. Se você não fizer isso, você está no inferno. Se você fizer isso, Deus vai te abençoar. Eu peço para você ser gente, escolher conforme a melhor humanidade que você tenha, sabendo que a gente não vive numa autocracia, quem nos governa não é o Putin, a gente não vive de modo algum numa teocracia, quem nos governa não é um ayatolá iraniano, a gente não vive na Arábia Saudita, onde as autocracias estão nas mãos das realezas poderosas na terra de Maomé, de Meca, de Medina. Não, a gente vive, graças a Deus, numa demo, que vem do grego povo, cracia, que é governo, poder, é no governo do povo, onde ninguém fala em nome de Deus. A gente fala em nome da consciência pessoal e não fala só em nome do umbigo. Eu não falo em nome do meu umbigo. Eu falo em nome do umbigo dos 8 bilhões de umbigos da Terra, dos 210, 220 milhões de umbigos brasileiros, alguns colando com as costas de tanta fome. É em nome do que eu vejo, é em nome do próximo que eu enxergo, que eu faço as minhas escolhas e vivo com as consequências e não sou candidato a nada. Já desde novo que eu venho sendo acusado de ser candidato a alguma coisa. Daqui a pouco eu estou morrendo. Eu estou com quase 70 anos. Daqui a pouco eu estou com 80 e vocês vão estar dizendo que eu sou candidato a alguma coisa. Não. Eu já estou eleito, fui eleito por Deus o Pai. Fui eleito no amado, para em cada nova geração relembrar aqueles que querem ser discípulos de Jesus, como é numa circunstância como a nossa, que está longe de ser ideal, que não é a Nova Zelândia, aqui não é a Holanda, aqui não é a Noruega, nem a Finlândia, não, é o Brasil da América, infelizmente, latrina, em muitas coisas ainda é uma latrina. E nesses últimos 4 anos o Brasil virou a grande angústia e a grande manifestação fétida da América Latrina foi o nosso Brasil dos últimos 4 anos. Foi a perplexidade mundial, ninguém esperava um retrocesso tão grande assim. Eu quero apenas pedir a você que ore, que fale com Jesus. Agora, se você for orar dizendo, Jesus, eu vou escolher meu voto baseado em quem odeia os homossexuais, as lésbicas, os bissexuais, os transexuais, ou seja lá o que seja. Se você for fazer essa escolha, então, cara, vota no Hitler. Porque ele mandava matar esse povo todo. Mussolini. Ou vote nos representantes desse espírito aqui entre nós, que é uma potestade.
Fique sabendo que a nossa luta não é contra carne e sangue. E que homossexuais, lésbicas e pessoas de escolhas ou naturezas semelhantes não vibram, não passam magia de perversidade sobre isso. Já era tempo de você, que infelizmente não pensa, ter concluído. A quantidade já temos agora 20 anos de experiência de pais homossexuais adotando crianças que cresceram heterossexuais. Tanto duas mulheres criando meninos e meninas, e as meninas ficaram meninas heterossexuais e os meninos ficaram meninos heterossexuais, apesar de serem duas mães. A mesma coisa com dois pais. Essa é uma tese fajuta na terra inteira. Só não é aqui para você, para os crentes brasileiros. Mas é fajuta, é desmentida. Porque não é verdade. Por exemplo, a quantidade de pastor, é claro que eu não vou citar o nome de ninguém, que vocês conhecem, para todo lado, cujos filhos, ou alguns dos filhos, se tornaram homossexuais ou lésbicas. E o pai, aparentemente, nunca traiu a mãe. Os dois são completamente heterossexuais, pai e mãe. Tiveram outros filhos na casa, no meio de 3 ou de 4, tiveram outros que eram heterossexuais, meninos ou meninas, mas apareceu um filho ou uma filha homossexual ou lésbica. E eles estão aí desesperados, escondendo esses meninos. Alguns se suicidaram, os filhos se mataram. Vai acabar aqui, 27 segundos. Os filhos se mataram, os pais estão calados, não abrem a boca esse ano inteiro. Por quê? Porque se tornaram perseguidores e agora não tem autoridade para falar nada. Eu vou ter que parar, porque 7 segundos, 6 segundos, mas o que eu tinha a dizer para bom entendimento.